Meus amados irmãos, então nessa ocasião, aleluia, vamos orar mais um pouco que aparece mais um. Apareceu o servo de Deus ali. Glória a Deus. Que maravilha, irmã, que bênção. O livro já foi pedido, né, desde semana passada, mas os correios, assim, tem hora que ele cumpre o que promete, tem hora que ele não cumpre. Então eu acredito que amanhã deve estar chegando, mais tardar sexta-feira, hoje é quarta, né? Então, ou quinta ou sexta. Chegando eu corro na casa de cada um e entrego para vocês lerem, tá bom? Mas a gente vai, enquanto isso, discorrendo aqui. O conteúdo eu estou passando da proposta do livro, né? Mas é sempre bom vocês terem desde a primeira aula, né? Mas infelizmente a gente tem uma dificuldadezinha de um lado e de outro. Mas vamos lá, aleluia, louvado seja Deus. Todo e qualquer celular neste momento, por favor, coloquem no modo silencioso, que vibra, tá bom? Precisar de repente sair, não precisa pedir licença, sai de mansinho, não leve o banquinho, atenda lá fora, volte. Tá bom? Jesus ele fala de muitas maneiras, mas neste momento pelo Messenger, Facebook ou WhatsApp, acredito que o Senhor não falará. Tá bom? Então acredito que ele vai se limitar aqui a exposição da aula, né? Eu acho, não sei, quem sabe. Mas eu vou abordar a página 19. Na semana passada eu dei aquela introdução, então, né? Foi uma aula introdutória, onde a gente falou de alguns aspectos, e aí, lógico, a gente vai retomando alguns pontos que eu só expus mesmo de uma maneira introdutória, de maneira detalhada. Por exemplo, nós falamos do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho vem da palavra grega, né? Que quer dizer boas novas, notícias alvissareiras, né? Seriam boas notícias. E aí a gente também falou a respeito, aliás, eu quero deixar vocês falarem o que nós falamos na aula passada, que é para ver se vocês forçam a memória, quem esteve, é lógico, né? Tem uns que estão excusados, não precisam falar, mas os que estavam, e até os que não estavam, mas assistiram a aula, louvado seja Deus, eu acredito que isso aconteceu. E aí ficou alguma coisa na memória, né? E aí você quer falar agora só para a gente ver se a gente pesca alguma coisa para dar continuidade nessa segunda aula. Diga, irmão Velho. Chegou cedo. Não, não chegou. Ele não chegou no meio da aula. Bom, aí sim, pronto. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava falando então que vocês iriam falar. Eu pensei que pela inspiração ia falar alguma coisa, mas avisou o fato do inimigo estar se aproximando. Mas lembra de alguma coisa, irmãos? Rapidinho, só para a gente ver o que ficou na mente. Aí, o valor de uma alma. Sim. Que nós falamos tanto aqui. Exato. Né? E vale muito mais do que qualquer coisa. Ficou na minha mente. Isso. Jesus ele se preocupava em ensinar uma pessoa, né? Os maiores ensinamentos dele foi para uma pessoa sozinha. A atenção e a importância que ele dava para uma pessoa não fazia diferença se fosse a multidão ou não, né? Relacionamento também falamos bastante. É isso que eu vou destacar, inclusive, nas outras aulas, né? Eu acho isso essencial. O Evangelho é relacionamento com Deus e com as pessoas. E a gente fala de evangelização, sempre pensa no falar, né? Não lá é falar. Decora meia dúzia de versículos evangelísticos e vai dando respostas prontas, mas não é isso, né, que Jesus ensinou. A gente vai perceber que é andar junto, é discipulado. E como isso dá muito trabalho, dá um trabalho enorme. Convivência é o desafio da humanidade, é o nosso desafio. Convivência matrimonial, convivência social, profissional, da família da fé, de comunhão, é um desafio enorme. Nosso problema desde a queda, de convivência. Isso é fato. É um culpando o outro, um achando que o outro que não fez o que não devia, é eu que não estou disposto a estar levando a carga do outro. E Paulo, inclusive, diz isso em Gálatas, né? Levar as cargas uns dos outros. Então, esse negócio de relacionamento é um desafio, assim, que a gente tem enorme. É por isso que tem surgido essa igreja chamada emergente, que é o desigrejado. A igreja emergente são os desigrejados, aqueles que não querem viver em uma comunidade de fé, porque dá trabalho. Para aguentar crente, irmão, só Deus. Só Deus para aguentar os crentes, né? Eu até acho que eu falei para vocês na aula passada, viver com os crentes lá na eternidade vai ser a glória. Agora viver aqui na terra aí já é outra história. Então, é um trabalho enorme, né? E o que mais então? Relacionamento. Mais alguma coisa que lembro? Yuri, você que estava compenetrado, que eu me lembro,
Fala tudo que você ia falar, justamente, né? Rapaz, ó, tá vendo? Próxima vez você se adianta, para eles não tomar sua fala. Então, vamos lá, irmãos. Então, pegando desses pontos, né, que o Evangelho, então, ele não é só uma mensagem, mas ele consiste em uma relação, né? Mas também há uma mensagem nessa relação, há um conteúdo a ser passado. O que é Evangelho? Evangelho basicamente é Deus amou de tal maneira todos que Ele enviou Jesus para substituir a nossa vida, né? No caso, foi o substituto do sacrifício que haveria de ser feito. E se nós ainda fôssemos sacrificados, se nós fôssemos crucificados, melhor dizendo, se nós dessemos a nossa vida em prol da nossa salvação, não valeria nada, seria insuficiente. Então isso há muitos textos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, irmão, essa ideia de que haveria uma necessidade de alguém dar vida, né? Isso já desde o Adão mesmo, desde quando eles pecam, e o homem, ele quer se salvar, né? O que ele faz? Ele pega e faz uma folhinha, né? E cobre as suas partes íntimas, que era na ocasião a vergonha. Mas por que era vergonha? A nudez era vergonha? Não era a nudez a vergonha, porque a nudez sempre houve, desde todo sempre. Inclusive a Bíblia no capítulo 2 de Gênesis vai falar, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas após o pecado, aí a Bíblia diz que eles conheceram que estavam nus e aí tiveram vergonha. Mas sempre estiveram nus. O que aconteceu? Aconteceu que eles perderam, na verdade, a pureza, né? Você coloca duas crianças nuas, um menino e a menina, não tem problema nenhum, não há constrangimento nenhum. Agora os adultos já se constrangem, né? Se constrangem, aliás, porque a nudez, ela nos constrange. Há alguma coisa ali, alguma maldade, alguma malícia, algum pecado que mostra que eu tenho dificuldade de um relacionamento sincero, honesto, puro com a outra pessoa, sem querer de alguma maneira sugá-la, que é o que acontecia, que não acontecia, aliás, antes da queda. Porque antes da queda, irmão, eram duas crianças, inocente, né? Nesse sentido, inocente, ou seja, não conhecedora do pecado, no caso, né? Que não tinha conhecimento, mas não conhecimento do pecado na prática, porque eles sabiam o que era e o que não era pecado, que não era pecado desde sempre. Eles foram criados quando Deus os cria e cria um só, né? E aí a gente vê a harmonia que era. Olha, e quem é casado sabe que a dificuldade do casamento é enorme na convivência, não é? O desafio é gigantesco, é hercúleo, titânico, coisa monstruosa. É ou não é? Algo cósmico. Todo mundo aqui é casado? Menos o Yuri. Menos o Yuri, tu é casado, né? Então vocês sabem do que eu estou dizendo. Né? O casamento, ele é um desafio enorme. O casamento, ele é comparado, inclusive, e é um bom termômetro para a gente ver a nossa maturidade cristã. É esse relacionamento, quando a gente consegue o relacionamento matrimonial harmonioso. Aqui eu acho que é um bom termômetro para a gente saber, opa, eu estou maduro como cristão, né? Eu acho que ali é o melhor lugar onde a gente percebe se nós somos ou não somos mais ou menos parecidos com Cristo. Não é com os irmãos é fácil, né? Com os irmãos é um namoro, é um namorinho, lembra do namorinho? De vez em quando a gente se irrita, mas aguenta um pouco, vai embora porque outro dia melhora, acorda de manhã, né? À noite resolveu o caso, a raiva passou, aí reencontra-se de novo, abraço, beijo, aquela coisa toda. Mas no casamento, não, tem que se resolver ali aquele trem. E a Bíblia diz assim, antes ainda que o sol se ponha, não deixe, né? Vai que acorda morto, vai que brigou, tá com raiva do outro e acorda morto. Acorda morto, né? Só se outro matar. Olha, tem esse risco também. Olha aí, tá vendo que vai? Mas o que acontece, queridos, é a relação. A gente está falando desse desafio que a gente tem. Tanto é que Jesus, ele mostra uma pessoa madura, né? Um filho de Deus. Eu ia falar, Jesus ia mostrar como um cristão. Jesus não mostrou nada como um cristão. Jesus, como um filho de Deus, ele mostrou que ele não tinha dificuldades em se relacionar com ninguém.
Os maiores pecadores da sociedade, ele não tinha dificuldade. As maiores dificuldades de Jesus no relacionamento, por incrível que pareça, era com os religiosos e com os líderes religiosos, aqueles que deveriam ser o exemplo de tudo. A gente percebe essa dificuldade de Jesus por ver neles uma hipocrisia, uma representação, uma não genuíno, né, naquilo que eles faziam. Sempre tinha um interesse, sempre tinha algo que não era legítimo. Agora com prostituta, com ladrão, com gente endemoniada, gente ruim mesmo, Jesus se relacionava tranquilamente, se socializava com eles. E a Bíblia recomenda isso para a gente, porque se assim não fosse, não teria como a gente conviver. Vou me relacionar com gente do mundo? Sai do mundo então e procura alguém para se relacionar. Se a gente está no mundo, é para se relacionar com gente do mundo, não é? Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, lembram? Dani, esse golinho aqui é para pegar a Bíblia agora. 1 Coríntios. Capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios. Eu acho interessante, porque, amados, a gente às vezes quer, como que a gente vai falar de Cristo se a gente não tem um ponto de contato, um relacionamento com ninguém? Se nós convivemos só com os crentes, como que é esse negócio? Como se ganha alma dentro da igreja? Como que se ganha alma que eu só frequento casa de crente? Como que eu posso compartilhar o Evangelho se o meu convívio é só de cristão? Nem os parentes nossos que não são cristãos, a gente parece que às vezes quer, né, ter aquele vínculo e tal, que seria natural, inclusive. E a gente às vezes foi ensinado de uma maneira totalmente errada, que quem é crente não pode se associar com o descrente, mas não é isso que a Bíblia ensina. Paulo diz isso diretamente aqui. Há um caso específico, né, que é um crente 10, mantelado, desviado, desconcertado. Esses crentes, aí tem um caso à parte aqui, porque aquele que se diz cristão, mas dá mau testemunho, aí a gente não pode ser conivente. Exorta 1, 2 vezes, né? A Bíblia vai dizer, se ele não dá ouvido, então evita-o, não é certo? Então há o crente que dá mau testemunho. O crente que dá mau testemunho, esse sim, a gente precisa cortar às vezes o laço de relacionamento, porque se a gente anda com ele, o ímpio olha e vê o comportamento dele e a gente conivente não repreende, então se a gente não repreende, nós compactuamos, né? Então é como se a gente estivesse aprovando. Então aí é um perigo muito grande. Então o amar nem sempre é aceitar, é estar ali passivo. O amar e o amor que a gente entende da Bíblia, que eu entendo da Bíblia, é justamente mostrar o erro, tá certo? Quem ama corrige, não é o que diz a Bíblia? Quem ama corrige. Então esse negócio, eu sou muito amigo de fulano, eu não posso falar isso sim, porque senão a gente, né? Como assim? Mas se amigo tem que falar, porque está vendo indo para o abismo. Você está percebendo que o seu amigo, sua amiga, está indo para um caminho que vai ser destrutivo, você não alerta? Não é? Então não é amizade verdadeira, não é amor. Você só quer preservar algo que para você é mais conveniente, dá menos trabalho, né? Quando a gente não corrige as pessoas, quando a gente é muito passivo, não dá trabalho, não tem atrito, não tem desavença nesse sentido. Então a gente sempre quer concordar aquele que é sempre o politicamente correto, né? Isso é um perigo. Capítulo 5 então de 1 Coríntios, verso de número 9, né? A partir do 9, isso. Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que prostituem. Só lembrando, os irmãos, que o contexto, ou seja, o que vem antes, é que havia na igreja de Corinto um membro da igreja que ele tinha uma conduta pecaminosa, escandalosa, e todo mundo sabia disso, fora da igreja inclusive, né? E isso escandalizava então o testemunho como cristão. E na igreja ninguém disciplinava, todo mundo sabia. Ele tinha relação sexual com a sua mãe, é o que diz o texto, possivelmente madrasta, né? Todos os comentaristas vão concordar com isso. Mas isso é incestuoso, é incesto, pecado escandaloso. Só que ninguém repreendia, ninguém disciplinava o tal. Aí Paulo diz assim: entregue ele para Satanás, que é para ver que se no dia do Senhor ele se salva. Ou seja, exclui ele dessa comunhão, porque é uma pessoa que não queria disciplina, vivia de uma maneira escandalosa. Aí, esse aqui é o último recurso da igreja, tá, irmãos? Jesus ensina no capítulo 18 de Mateus, que se alguém pecar contra mim, eu vou até ele, repreendo.
Se ele aceitou a correção, a repreensão, ganhamos o irmão. Se não, leva mais 2 testemunhas. Ele não aceitou, leva a igreja. A igreja, ele não aceitou a repreensão da igreja, considera-o como um não irmão. Então aqui é uma exclusão, e essa exclusão não é para a proteção da igreja, é para a proteção dele, para que ele perceba, né, que ele não tem mais acesso na comunhão pelo fato de andar em pecado, não arrependido. E claro que ele vai estar sem a proteção, entre aspas, da igreja, da comunhão da igreja, ele vai estar suscetível a ataques do diabo e vai sofrer com certeza, mas esse sofrimento, embora talvez custe a sua própria vida, olha, irmão, porque o interesse de Deus é sempre a questão eterna, tá certo? Ainda que o instrumento seja para salvar essa pessoa, a destruição da sua vida, né? De repente ele passou a vida toda nessa condição desgraçada, mas no último momento de vida reconheceu, perdeu a vida toda, não tem problema, quer dizer, entre aspas, não tem problema, né? Mas se comparado, se ele se arrepender e for para a eternidade salvo, ótimo, menos mal, né? Vamos colocar assim, menos mal, bom tá, mas foi o caminho que ele escolheu, foi o caminho que ele andou, e por esse caminho ainda Deus, pela sua infinita graça, o alcançou. Ainda teve tempo, ruim quando não dá, né? Tempo, a pessoa não dá essa abertura. Então esse é o contexto. Aí Paulo diz, olha, não se associe com os prostitutos. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Olha que coisa interessante. Mas agora escrevi que não vos associeis, não tem essa comunhão, não ande junto mesmo, com aquele que, dizendo-se irmão, aí sim for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal ainda nem comais. Então o que Paulo está dizendo? Aquele cristão que dá mau testemunho, não quer se arrepender, não quer ouvir ninguém, esse você deixa de lado, evita, corta o relacionamento. Agora aquele que é bêbado, que é ladrão, que é avarento, esse ímpio, se associe com ele. Parece que é o contrário que a gente é ensinado, né, irmão? Se associe com ele, porque aqui está o desafio também, inclusive, irmão, porque é muito fácil a gente ter toda essa bolha de proteção, ou seja, viver no meio dos crentes, né? A gente não de repente não tem um ambiente que, Senhor, eu queria que o Senhor me abrisse uma porta de emprego como se eu tivesse cristão, todo mundo crente. Quem não colou assim, atire a primeira pedra, né? Quem nunca desejou no coração assim, atire a primeira pedra, né? Eu queria muito, como assim? Então essa bolha é para sempre, né? É sempre assim? A vida vai ser assim nessa bolha de onde vai? Não, o desafio nosso e o desafio de se santificar é no meio da impureza, né? Do pecado. A gente não vai se colocar na situação jamais de pecado, mas é natural da vida, irmãos. O açougue onde eu vou, o açougueiro não é crente. A padaria onde eu vou, geralmente o padeiro não é crente, né? A academia onde eu frequento, não só tem irmãs crentes comportadas, né? Tem essa. Então a gente vive nesse ambiente hostil e onde o pecado está aflorado e está diante de nós a todo momento. Corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, nos diz o texto de Hebreus, capítulo 12, né? O que diz lá? Não é Hebreus? Hebreus, capítulo 12, vamos ler lá o texto que eu acho que vale a pena a gente ler. Capítulo 12, verso 1. 12. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e 2. Pode ler. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a barreira que nos está proposta. Isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Exato. O que eu quero destacar é o pecado que tão de perto nos rodeia. A gente tem uma carreira proposta, né? Só que o pecado ele nos rodeia. A tentação está à porta todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Não tem como a gente viver como um monge, irmãos, né? Porque as pessoas, elas vivem nos montes.
nas vigílias, dentro das igrejas. Eu acredito que não há tanto desafio assim, viver orando, excluído, né, da sociedade de tudo e de todos. Isso é mais fácil. Eu não estou falando que não deva fazer isso. Eu estou dizendo que a vida não é só isso. A gente não é monge. A gente precisa ir para as ruas, para os valados, para os becos, para os antros de Satanás. Nós precisamos, irmãos, ir para o inferno. O crente foi salvo para ir para o inferno. Já falei isso para vocês, lembra, Jânio? Eu fui salvo para ir para o céu. Não, lógico que não, irmão. Ninguém foi salvo para ir para o céu. Eu fui salvo para saber que eu vim do céu. É outra história. Mas nós somos chamados para ir para o inferno. O nosso chamado é para ir para o inferno. O que Jesus diz em Mateus capítulo 16? Eu falo uns negócios desses e vão ficar meio espantados. Capítulo 16 de Mateus. Nós somos chamados para ir para o inferno. Olha, ninguém nunca falou isso para vocês, acredito, né? Faltou essa Até aula. assustado. Faltou essa aula aí. Foi? Lembra? O Johnny vai lembrar, então. Então, eu declarei isso, os irmãos ficaram também na ocasião meio espantados, né? Como assim a gente foi salvo para ir para o inferno? Lógico, irmão. Nós fomos salvos para sermos informados que nós temos uma origem, e a nossa origem é Deus, que está nos céus. Então nós viemos do céu, nós nascemos do coração de Deus, nós viemos de lá, nós não vamos para lá. Lá é a nossa referência, não de chegada, de partida. Entende? E aí, é porque assim é maravilhoso, a gente sempre diz, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Não, eu vim de lá. Se eu vim de lá, se lá é minha origem, se lá é minha referência, amados, não tem possibilidade de acontecer alguma coisa ruim comigo, de eu me perder, porque eu fui gerado de lá, minha natureza é de lá, não é? O Espírito que habita em mim, ele tem a sua origem, entre aspas, né? Entendeu, né? Ou seja, ele é a sua natureza, melhor dizendo, exclui a palavra origem, tá? Tira, deleta, apaga aí, apaga o negócio, escreve não. A sua natureza é santa, é da eternidade, é de outro mundo, né? É de outra realidade. Então o Espírito que habita em mim é santo, é divino. Então eu tenho Deus dentro de mim, literalmente. Se os pentecostais viessem hoje, tinha dado glória a Deus depois dessa frase. Ah, não. O que mais entusiasma é falar que Deus está dentro de nós. Ó. Não tá vendo? Não está em voga, como diz um outro cidadão. Então o que acontece? Jesus disse, olha, capítulo 16, isso, não sei o versículo não, é a passagemzinha aí, depois do verso 13. Depois lembra, Nathalie, tarefa de casa, né? Esse já tinha passado uma tarefinha. Verso 18, né? Que eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós fomos chamados para ir para o inferno. 16, 18. A ideia é essa, irmãos, que a igreja militante, ela arromba, ela quebra as portas do inferno, porque Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é que está se defendendo nessa história? O inferno, e porta não é instrumento de ataque, né, irmão? Já viram? Estão vindo contra nós, pega a porta para dar na cabeça. Não existe isso aí, né? Então a porta é um instrumento de defesa, está ali escondido. A ideia que a gente tem muitas vezes, Satanás está atacando a igreja, Satanás está entrando dentro da igreja, a gente fica coado aqui, né? Fica todo mundo aqui e tal, escondido em casa no quarto de oração, aquela ideia que nós estamos sendo atacados por Satanás. Jesus disse, não, é o contrário, é a minha igreja que vai atacar Satanás, é a minha igreja que vai entrar no inferno e resgatar os que lá estão. Então nós fomos chamados para ir para o inferno, ir lá resgatar os que estão, trazê-los para fora do inferno, né? Para que a gente vá de novo. Aí fica, irmão, essa entrada e saída na porta do inferno que os cães não dão conta, e fica perturbado porque é crente desfazendo obra de macumbaria, é crente libertando gente, é crente falando do evangelho, é crente mostrando o caminho do céu, e eles não dão conta. Os demônios ficam apavorados quando a igreja de Jesus percebe a autoridade que está nela, no nome de Cristo, e vai até o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se nós soubéssemos, nós tivéssemos entendimento do que Deus nos deu, da autoridade que nós temos, dos recursos espirituais que nós temos, nós não temeríamos jamais em qualquer lugar deste mundo, irmãos, em nenhum lugar. E pregar pode ser para quem for, a pessoa mais perigosa, o pai de santo mais temido lá no Salvador, na Bahia, né? Podia ser, nós iríamos, porque quem está aqui no ataque somos nós, quem está na defesa é Satanás e os demônios, porque eles sabem
que quem está conosco é muito maior, infinitamente maior, daquele que está no mundo, é o que diz a Bíblia. Não é? É só a gente se apropriar das verdades bíblicas, vivê-las. E lógico, não é fácil, eu estou falando tudo tranquilamente, é que é teórico, né? Teoria, né? Na prática a gente sabe que é embate espiritual, é enfrentamento, mas a gente já tem uma garantia, uma vitória nossa e acabou. Não tem possibilidade de perda. Quem está conosco é esse que não perde batalha, e é ele que está conduzindo tudo isso. Agora a gente precisa cooperar, participar daquilo que Deus está fazendo. Quem está em missão é Deus, irmãos, não somos nós. É Deus que está em missão, é Deus que está alcançando, é Deus que está indo, é Deus que está enviando. Mas como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, não me falha a memória, né? Então essa é a questão, a gente precisa ter essa percepção. Isso nós chamamos de evangelização, que é o que está na página 19, depois vocês pegarem o livro, vocês vão relembrar aqui e eu vou redirecionando vocês. Então evangelização, nós aprendemos o que é evangelho, que é a mensagem que Jesus veio para salvar o ser humano. Ponto, é isso aí. Ponto maiúsculo, itálico e sublinhado. Ponto. Evangelho. Evangelização é o ato de viver o evangelho, de pregar o evangelho. A evangelização é a ação. Tá? Está escrito assim no nosso livro. Enquanto a palavra evangelho significa boas novas, a palavra evangelização denota a ação estratégica ou espontânea, né, para que essa mensagem chegue aos ouvidos de todos é todos mesmo. A evangelização enquanto ação é a praxis exercida pela igreja. Anota essa palavra praxis, quando você estiver com livros, depois você... Praxis, Praxis, praxis. Vocês já ouviram a palavra, eu acredito, é de praxe, né? Ah, é de praxe isso aqui, né? De praxe. Alguns ouviram, né? Não? Já? Então é de praxe. O que isso quer dizer? É o hábito. Isso é o hábito. Isso. Por que vocês fazem assim? Não, isso aqui é de praxe da igreja, isso aqui é praxe daqui do estabelecimento. Ou seja, isso aqui é um hábito, é uma prática. É aquilo que a gente faz. Agora a praxis, praxe é uma coisa, né? Praxe, praxe, que é o hábito, é a prática. Praxis quer dizer aquilo que eu faço pensando no que eu faço. Porque aquilo que é hábito é automático. Quem é que pensa em escovar os dentes? É algo automático, né? Quem dirige há bastante tempo, você não pensa. No começo pensava. No começo tinha que dar mais atenção, né? Eita, pisar na embreagem, essa marcha, né? Freio de mão, aquela coisa toda. Hoje virou automático para aqueles que dirigem. Você não pensa. Inclusive, alguns falam no celular, tomar Coca-Cola e ele está dirigindo e conversando do lado. De tão mecânico que ficou. Então você não para e pensa, né? Agora, praxis é aquilo que eu faço, enquanto faço, vou pensando. Por que tem essa palavra? Por que eu estou destacando essa palavra? Bom, aqui está escrito: a evangelização enquanto ação é a praxis exercida pela igreja, com o objetivo de alcançar os perdidos e levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A palavra praxis aqui, a ideia de praxis, então, é aquilo que a gente vai fazendo, porque assim, a gente tem uma tendência horrível de fazer as coisas por tradição, porque sempre foi feito, porque falaram para a gente que é assim que se faz, né? E a gente faz há quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos, como se as coisas não mudassem, como se não houvesse outra realidade. Eu estava na semana passada, retrasada, estava fazendo a feira com a esposa e passou um jovenzinho, me deu um folheto. Eu peguei o folheto, dobrei, coloquei no bolso, mas eu dei uma olhadinha, dei uma lidinha assim, vi o layout, coloquei no bolso e tal, deve estar em casa lá. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, lógico que eu peguei tudo aquilo, porque eu estava interessado no conteúdo, né? Então para mim tudo interessa e tal. Mas eu fico pensando, pega assim um rapaz de 12, 13 anos, 14 anos, mais ou menos, dá um folhetinho quase em preto e branco. O que ele está acostumado, irmão? Celular, alta definição, o mundo dentro, não é? Cores diversas, tablet, os videogames e não sei o que e tal, aquelas coisas todas elaboradas. Você acha de fato que vai chamar a atenção dele um pedaço de papel? Aí tem uns que falam assim, mas quando Deus quer salvar, ele... Não é isso. Quando Deus quer salvar, então, se assim, ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de nada. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo que há
a métodos. E não é o método que vai ter a eficácia. Não é isso. A gente confia unicamente no Espírito Santo, irmãos, na palavra de Deus. Porém, as formas de apresentar isso aí divergem. Aí sim vão ter resultados positivos ou não tão positivos. Então, antes isso funcionava, colocar um caminhãozão na esquina, caminhãozão aqueles abertos, né? Uma bateria lá, meia dúzia de gente, um monte de gente desafinada, inclusive cantando. Aquela caixa parecia caixa de marimbondo, fazendo uma chiadeira enorme, sem qualidade nenhuma. Isso tinha resultado há 15, 20 anos atrás aqui na região. Era assim que se fazia aqui. E a gente tinha muito resultado, salvava-se muitas pessoas. Isso que se fazia aqui. Mas hoje, você acha que isso atrai? Você acha que vai ter um resultado? Não. Agora, hoje nós temos outras possibilidades. Nós temos, inclusive, as mídias sociais para evangelização. Coisa que o crente usa muito mal. Muito mal. Não sabe usar, né? Hã? Não sabe usar. Muito mal. Como tudo, né? Tinha uma aula na escola dominical que falava sobre aprender a usar a internet. E tem gente que se torna escravo da internet. Ele não é o autor da internet, ele manda naquilo. Sim. Eu vou usar isso aqui para fazer isso. Isso. Então ele se tornava escravo, Exato. usando ele. Ele é levado a fazer porque há lá um fluxo, né? Há um fluxo. E ele vai recebendo de um lado, postando do outro, averigua se é verdade, se é não, se é mentira, se ele tem que repassar. Lembra das três peneiras da sabedoria que eu falei para vocês um dia? Que eu não sei de quem que é isso. Uns falam que é de Platão, outros falam que é Platão, Sócrates, do filósofo, outros dizem que nem quero saber de quem é, quem que inventou esse negócio, mas eu acho muito interessante que quando uma pessoa, uma informação, alguma coisa vem até nós, algum conteúdo, a gente precisa perguntar primeiro. A primeira peneira que tem que passar é a seguinte: isso é verdade? É a primeira peneira. Isso é verdade? Isso é averiguado? Irmãos, eu quase que estou desistindo, eu dei um tempinho, me acalmei um pouco, porque o WhatsApp estava um negócio assim atribulado para mim. Porque os irmãos passavam tanta informação, eu falei, irmão, cuidado, é isso mesmo? E não era. Na maioria das vezes não era. E aquelas mensagens assim, passe agora, repasse para não sei o quê e tal. Esse negócio que já vem te forçando a você passar e você não dá nem tempo, né? Porque tem que passar, ou sei lá, deve acontecer alguma coisa ruim. Você fez isso? O quê? Você já parou para ficar mandando para 20 pessoas? Não, eu estou falando que eu ficava tentando alertar os irmãos, irmão, ó, isso aqui que você postou não é bem assim, irmão, né? Averigua antes, cuidado. Eu mandei algumas mensagens no começo do ano, eu mandava as regras para a gente usar no grupo, lembra? Alguns vão lembrar e tal, mas tem coisa que esgota, irmão. Que eu falo um dia, no outro, tá na enxurrada. Eu falo, meu senhor amado, estão me provando os irmãos, não é possível. Né? Uma coisa. Mas por outro lado eu entendo que não há essa educação. Não há essa questão de as pessoas serem críticas, avaliarem, ter paciência para saber o que vai fazer. Não, vem as enxurradas de informação e eu tenho que passar, eu tenho que postar, eu tenho que curtir, eu tenho que compartilhar, eu tenho que não sei o quê, como se fosse uma obrigação a gente fazer isso. Não, você não é obrigado a nada, não é obrigado a responder ninguém, não é obrigado a compartilhar nada, não é obrigado a curtir nada quando não está gostando do negócio. Se não quiser curtir, também não brigar, não brigue também. Mas a questão então, primeira peneira, é verdade isso? Ah, é verdade, tá bom. A segunda peneira então seria assim, a necessidade de eu estar passando essa informação para frente, mesmo sendo verdade, é a segunda peneira. A necessidade, aí é aqui que a gente tem que parar. Se há necessidade, então eu posso passar. Só que ainda a terceira peneira. Então é verdade. A necessidade? Talvez haja necessidade. Mas, e se esse conteúdo fosse ao meu respeito? Eu gostaria que alguém compartilhasse isso? Então entra a terceira peneira, que é caridade. Devo passar isso? Passou nessas três peneiras, aí pode ser que você leve adiante a mensagem e tal. Tá bom, irmão? Então isso é um critério para as redes sociais, bom, não é? Na verdade, os crentes mesmo, eles não estão preocupados em evangelizar através das redes sociais, eles estão mais preocupados em meter o pau nos outros crentes. Também, quando é notícia ruim, né? A Bíblia fica atacando aquilo que ele acha contra, aquilo que é contra o princípio dele, do que evangelizar. Né? A notícia ruim corre rápido. O fica tudo vendo aquilo ali, aos crentes, um metendo o pau no outro, porque não sabe nada que é horrível isso. Né? Então, isso isso a gente chama de desserviço do reino de Deus.
É um desserviço que se faz ao reino de Deus. Então os crentes estão fazendo um serviço contra a promoção do reino de Deus. Satanás está até... Estão me dando uma folguinha, estão trabalhando para mim, ó. Mais ou menos isso. E o povo do mundo com uma inteligência sobrenatural para fazer as coisas do mundo. É por isso, Atrair, talvez, sempre- sim. É. Por isso, talvez, pastor Mário, que a Bíblia esteja escrito que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Tá Então, onde? tá lá em Lucas. Depois eu acho direitinho para você e te falo, tá? Lucas, anota Lucas aí. Eu não lembro se deve ser capítulo 16, alguma coisa assim, tá? No intervalo eu tento achar e te falo. Então, essa questão desse desserviço que se faz, das pessoas que usam muito mal e para propagar aquilo que é ruim, né? A notícia ruim tem um jargão, corre à solta, né? E a notícia ruim é um negócio assim terrível. Tem um pensamento que é assim: aquilo que o Espírito Santo não revela, a língua do povo fala, irmão. A língua do povo fala. O Espírito Santo tem coisas que não revela, pecados e tal, mas a língua do povo profunda, né? Profunda. Então, infelizmente, há essa disposição, parece que há quase que um desejo satânico dentro do coração das pessoas de propagar algo ruim da outra pessoa, de diminuir a outra pessoa, né? Parece que há desculpe a palavra, acho que o horário permite, né? Há um orgasmo na vida das pessoas de ver a desgraça do outro irmão, né? Não sei se é uma inveja enrustida, eu não sei se é uma maldade mesmo intrínseca no coração, eu não sei se é uma libertação que essa pessoa precisa, mas quando acontece um escândalo no meio dos crentes, não precisa de muito esforço, todo mundo está sabendo, é um negócio terrível, né? Parece que é um prazer. Quando eu falei de orgasmo, eu lembrei prazer, parece que é uma satisfação de falar, você viu? E tem uns que é mais ou menos assim, não é falando mal não, é motivo de oração, tá? Que eu vou falar, motivo de oração, falando mal não, mas fulana ou fulano aconteceu. Amados, quem é que tem prazer nessas coisas? O nosso prazer, o que a Bíblia nos estimula é isso: passa o Evangelho, passa a vida, que na tua boca haja o que? A palavra de vida. Lembrei, irmão, de um texto agora, texto, Salmo 45, verso 1, eu acho lindo esse Salmo, esse verso 1 para mim é impressionante, eu acho lindo esse Salmo, 45, verso 1, Salmo 45, verso 1, a maturidade está em controlar a língua, irmãos. A maturidade espiritual está no poder de você controlar a sua língua, falar aquilo que você decide falar, para não ser escravo das suas palavras e para não destruir a vida das pessoas, porque a palavra solta, irmão, acabou, hein? Quem que faz voltar atrás? Ditado chinês, 4 coisas nós não podemos fazer voltar atrás, a flecha, Salmo 45, verso 1. Mas vocês estão ainda prestando atenção aqui em mim, né? Está todo mundo de cabeça baixa assim, orando e tal. 4 coisas a gente não pode fazer voltar atrás: a flecha tirada, o tempo passado, a oportunidade perdida e a palavra dita. Você falou a palavra uma vez, acabou. Quem que segura essa palavra? Quem faz voltar atrás? Quem corrige essa palavra nos ouvidos de quem chegou? Quem é que sabe? Ninguém tem a dimensão disso. Tem aquela velha história do travesseiro de pena, né? Vocês lembram? Muito antiga essa ilustração. Você já falou uma vez, mas não estou lembrando. É bem antiga. Foi uma irmã que caluniou uma pessoa, e essa pessoa, nossa, a vida dela foi destruída por uma calúnia. A Bíblia vai dizer, no próprio Salmo, não me lembro do Salmo agora, diz que a calúnia ela dói nos ossos, ela fere os ossos, né? A calúnia é um negócio terrível. A calúnia é falar aquilo que eu não fiz, a difamação é falar aquilo que eu não sou. Então tem gente que calunia e ainda difama de uma vez só, mas essa caluniou, então falou uma coisa que o pastor lá não fez, mas aquilo deu uma repercussão, acabou com a vida dele, vida inclusive familiar e tal, né? Foi uma calúnia pesada, a ponto de ele não aguentar aquela pressão toda e foi parar no hospital quase à beira da morte, internado lá. A irmã foi, se arrependeu, disse: pastor, eu vim aqui para pedir perdão ao senhor, aquilo que eu falei, eu admito, não foi verdade, eu não deveria. Aí o pastor disse assim: amada, faz o seguinte, pega esse travesseiro aqui, estava no 4º ou 5º andar do hospital, né, no prédio, era um travesseiro de pena, abre ele. Ela abriu, falou assim: agora joga pela janela. Jogou todas as penas, todo o travesseiro, e as penas foram voando, tal. Aí ele disse assim: faz o seguinte, desce lá, recolhe todas essas penas que o vento levou. Eu falei: impossível, pastor.
Então, também é impossível a irmã reparar o erro e essa calúnia, porque está aí nos 4 ventos e não tem como mais reparar. Então é preocupante, não tem gente que fala muito fácil da vida dos outros mal, né? Mal. É difícil a gente encontrar alguém que fale assim, fulano de tal, nossa, uma bênção e tal, edificou minha vida, não sei o quê. É difícil, né? Mas gente para falar mal tem aos montes. É um negócio impressionante, não é? É perigoso. O Salmo 45, Salmo 45 vai dizer, eu falo no que eu tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor, não é? Meu coração arde com palavras boas, é o começo do texto. O meu coração ferve com palavras boas. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua seja a pena de um destro escritor, para escrever vida, escrever história. Coração fervendo com palavras boas. Eu falo no que eu tenho feito em relação ao rei, e a minha língua seja usada, esse é o sentido, seja usada para escrever histórias de vida positiva, abençoada. Deus nos deu esse poder na língua para curar e para ferir. Agora Tiago vai dizer assim: não convém, amados, que isso aconteça, que de uma mesma língua bendiga a Deus e vá maldizer os homens, que é a semelhança de Deus. De uma mesma fonte não pode jorrar 2 águas, amarga e doce. Não é o que Tiago vai dizer? Capítulo 3, ele vai dizer: olha, não quereis ser mestres, vão receber mais duro juízo. A palavra é um negócio complicadíssimo, pesado. Por nossas palavras nós seremos justificados, e por nossas palavras nós seremos condenados, não é? As pessoas às vezes acham que é fácil falar, pregar, ensinar. Irmãos, se nós soubéssemos o peso que tem isso, a responsabilidade que tem isso, né? As pessoas pensam que é uma coisa assim muito tranquila, não é não. É pesadíssimo você falar da palavra de Deus, porque inclusive quando você erra, todo mundo tem lá centenas, milhares de pessoas para identificar e apontar o seu erro, não é? Então, quem que é aqui, quem que está mais sujeito ao juízo de Deus? Quem ensina ou quem aprende? Quem prega ou quem ouve? Quem é um pastor que tem que instruir quase que diariamente, um professor que tem que ensinar 1h30 e não pode errar numa palavra, né? Porque vai para a rede e acabou, irmão, e a minha palavra foi. E aí? Já era, não tem como, né? E eu vou ser conhecido por quê? Por uma besteira que eu falei. E aí você fala 1h30, 1h40 todo santo dia. No meu caso, para mim todo dia é santo, né? Então todo santo dia a gente fala, e quase que 7 dias na semana eu falo, eu compartilho a palavra, eu de alguma maneira exponho a palavra, explico, tento pelo menos explicar a palavra, prego, palestra e tal. Amados, que coisa pesadíssima que Deus me deu, e eu faço com todo temor, com todo tremor. Não é fácil, né? Então as pessoas não veem esse lado da responsabilidade, só acha quem é fácil quem é irresponsável, quem é inconsequente, imaturo. Aí sim, aí não está nem aí, vai, fala meia dúzia de besteira, meia dúzia não, fala um monte. Então, ô irmão, que discurso terrível, aí ó. A pessoa, nem o discurso nem era tão pesado assim, já virou um discurso pesado. E eu estou querendo falar de boas novas, mas para a gente falar de boas novas, a gente precisa ter cuidado, porque não adianta, de um lado, isso que Tiago ele vai exortar, né? No capítulo 3, inclusive. Eu falei no finalzinho lá do que ele vai falando, né, das 2 fontes e tal, bem dizer a Deus, maldizer aos homens que é a semelhança de Deus e tal, mas ele vai falando, em tudo se põe freio, em tudo se controla, nas bocas dos cavalos, animais, tudo se controla. Agora a língua é algo incontrolável. Põe ela para fora para você ver, ela sai assim, aí você põe de novo, ela sai assim, sai assim. Não é não? É tão minha bicha que não tem osso. Incontrolável a língua, é um negócio. E a maturidade cristã está em controlar a língua, em falar pouco. Diga lá. E fala aqui no texto que uma pequena fagulha, né, incendeia todo o bosque. incendeia tudo. A língua é inflamada pelo inferno, vai dizer o texto. Salomão também vai dizer, acho que em Provérbios capítulo 18, versículo 20, que a língua também tem poder quanto para dar vida, quanto para dar morte. Exato, exato. Nela está o poder da vida e da morte, exato, é esse texto mesmo.
Então, amados, é um negócio sério. E nós que estamos incumbidos de falar da palavra da verdade, da palavra da vida, da palavra eterna, da palavra que pode salvar uma alma, uma palavra, irmãos, uma. Não precisa muito. Não precisa você discorrer sobre a profundidade da teologia, não precisa você dominar a Bíblia. Uma palavra direcionada por Deus através de nós pode salvar uma pessoa. Tinha um homem que ele sabia o poder, a autoridade que havia em uma palavra. Tanto é que quando Jesus disse assim: vamos lá, eu vou na tua casa, eu vou lá no local onde tem gente enferma. Não, Senhor, não precisa que o Senhor vá não. Fala somente uma palavra que o meu servo vai sarar, lá do outro lado. Uma palavra, irmãos. Esse homem tinha consciência do poder de uma palavra com autoridade. Então uma palavra nossa pode salvar uma pessoa. Uma palavra nossa pode fazer com que essa pessoa se perca o resto da vida, não é? Só que a gente precisa pensar nisso. Geralmente a palavra é mais veloz do que o pensamento, né? A gente fala e depois, nossa, o que eu falei chama-se precipitação, se chama imaturidade. Geralmente os sanguíneos fazem isso, né? Os coléricos fazem isso, porque eles são estamanados. Já falei agora não tem que repara o erro, aguenta a consequência, não tem, né, o que fazer. É o Pedrão da vida, faz e depois tem que se arrepender, fala e depois tem que se arrepender, mas ele já fez. É a gente mais ou menos ferindo a esposa com palavra, vai lá, me perdoa, chora, mas está lá ferido, ficou lá. A palavra feriu e acabou. E aquela palavra é bem possível, mesmo depois de oração, mesmo depois de arrependimento, de pedir perdão, vai ficar talvez anos lá. E o Satanás vai trabalhar naquilo lá. Quantos problemas matrimoniais é assim que acontece, né? Aí depois de não sei quantos anos, o que está acontecendo? Aí vai para terapia de casal, aí vai numa palestra de casal que o Espírito Santo vai trabalhando e descobre, lá não sei quantos anos atrás, ele me falou aquela, geralmente é ele me falou, é sério mesmo, porque a mulher ela guarda isso, né? A mulher ela tem uma memória assim, que o elefante perde de longe, sabe por quê? Que grava sempre com a emoção. Alguma memória gravada com emoção causa trauma e ali não sai mais, só por Deus. O homem não, distraidão, fala, nem lembra o que falou. E ele, eu não falei esse negócio. Se a mulher falou que falou, acabou. É fato. Não, é fato, estou falando sério, é fato. Pode passar 10 anos, 15 anos, se ela disse que falou, é porque falou. Nós esquecemos no outro dia, no momento seguinte, mas a mulher não, porque a mulher grava tudo com emoção, né? A mulher é essa emoção à flor da pele. Então isso é sério mesmo, é o processo natural e tal. Mas a questão é o poder da palavra. Então uma palavra maldita, mal falada, ela pode fazer com que a pessoa nunca mais queira ouvir o Evangelho, irmãos. Quando as pessoas vão evangelizar, há muita hostilidade, né? As pessoas iam evangelizar, já viam estátua, pronto. Já desmantelava tudo o negócio. Já falava mal da santa, já dizia que o outro ia para o inferno. Teve lá no serviço, né? Chegou um cristão que dá mau testemunho e um ateu. Primeiro o ateu, que ninguém sabia que era ateu, e depois o cristão. Aí ele sempre chega e puxa assunto comigo sobre evangelho, né? E aí o ateu que estava lá, o crente estava falando sobre salvação. Aí o ateu entrou na conversa e falou: então quem for ateu não é salvo? Não, meu filho, vai direto pro inferno. Aí ele: então eu vou pro inferno, porque eu sou ateu. Aí ele: vai pro inferno, você tem que continuar sendo ateu até morrer, tu vai pro inferno. E falando assim, né? Aí teve uma discussãozinha entre eles lá, por causa disso. O caminho do inferno é uma coisa que a gente não precisa ensinar. As pessoas estão indo já. O que a gente precisa ensinar é o caminho do céu, irmãos. O inferno, as pessoas já sabem o caminho, já estão indo. Você vai para o inferno, não é novidade. Ela já está indo, já está no caminho. O que a gente precisa apresentar é o caminho do céu. É uma nova vida. É um Cristo ressurreto. É uma salvação já providenciada desde antes dos séculos. É já uma pessoa que se sacrificou por ela. É um amor que antes de todas as coisas já veio, e é por isso que ela existe, é porque alguém o amou. Deus amou o mundo lá atrás, lá antes de todas as coisas. Então a gente precisa falar de Deus, irmão, do Evangelho, da vida abundante, de uma outra possibilidade de vida. A gente precisa mostrar que existe uma vida que ela ainda não conhece,
Nem é necessário apontar tantos pecados e os erros, porque quando a gente apresentar o Evangelho abundante, poderoso, vitorioso, esse Evangelho que traz vida, essa pessoa vai, lógico que é a possibilidade de rejeitar, mas essa pessoa ela vai ficar maravilhada. Você apresentar uma proposta, tem uma mensagem muito interessante, me lembre, porque eu gostaria de passar para vocês, é uma série de mensagens. Jesus, o projeto mais fascinante de vida. Jesus, o projeto mais fascinante de vida. Eu acho que é mais ou menos isso. Me lembre que eu mando o primeiro link para vocês, tá? Do YouTube, e é uma série. Então eu vou mandar o primeiro, deve ser umas 6, 7 mensagens. Vale a pena. Irmãos, vale a pena demais. É 50 minutos, 40 e poucos, 58 minutos. Cada mensagem, vai ouvir aos poucos, um dia, outro no outro. Né? Se tiver oportunidade no dia, ouve 2. Jesus, o projeto mais fascinante de vida. É mais ou menos isso aí. Onde ele apresenta o servo de Deus, década de 80 mais ou menos, hoje ele está meio complicado aí. Eu preciso orar muito por esse cidadão. Como pode, né? Fico pensando. Uma pessoa. Você falou já dele uma vez, né? Ele mesmo. O Caio Fábio. Eu fico pensando como que uma pessoa pode ser usada por Deus de uma maneira tão poderosa em apresentar o Evangelho, que até hoje eu desconheço alguém que aborde o Evangelho e as Escrituras como ele. Eu não estou falando naquilo que ele desvirtua hoje, eu estou falando naquilo que ele já apresentou nos 30 anos passados, né, 15 anos para cá, que veio uma loucura na cabeça dele, mais ou menos, um pouco menos talvez, e que ele distorce uma coisa ou outra. Mas como que pode conhecer o Evangelho dessa forma, apresentar o Evangelho dessa forma, puro, genuíno, coisa fantástica? Comece a ouvir. Esse agora, tá? Esqueça que vai aparecer relacionado um monte de os vídeos atuais, esqueçam esse. Foquem nesse que eu vou passar para vocês. Ouçam, avaliem, vejam o que é a apresentação do Evangelho genuíno. Então, apresentando esse Evangelho, ele diz, é o projeto mais fascinante. Não existe outro. Não existe um paralelo. Não existe uma proposta, nem de longe, que seja comparável. Não existe, irmão. Jesus chama de vida abundante, vida que transborda, vida que suplanta a morte, vida que ela, independente de qualquer circunstância, torna essa pessoa uma pessoa completa, feliz, independente das circunstâncias, onde a morte é visto como algo de só menos importância, como tudo que o ser humano pode conquistar na vida é comparado como um esterco, que Paulo disse, para ganhar Cristo. Que tudo que eu posso conquistar, experimentar nessa vida, conhecer nessa vida, é como nada, é como um lixo, é como um cocô mesmo, né, o esterco, né? É como algo que não tem valor. É uma pérola tão preciosa, irmãos, tão valiosa, que vale a pena a gente perder a nossa vida. E aí é na petição que a gente se salva, que a gente foi ensinado e é ensinado que a gente precisa se salvar. Não? Quem tenta se salvar se perde. Mas Jesus diz que quem se perde é que se salva. A nossa salvação está na nossa petição. Meu eterno Pai. Amém, irmãos? Vamos